Napoleon Hill dizia que o fracasso raramente acontece por uma única razão. Na visão dele, ele é quase sempre o resultado de hábitos, decisões erradas, omissões e padrões mentais que, com o tempo, afastam a pessoa do sucesso. Ao estudar milhares de histórias, Hill reuniu aquilo que chamou de 31 grandes causas do fracasso. E o mais interessante é que muitas delas continuam extremamente atuais. A primeira causa é a hereditariedade desfavorável. Hill acreditava que algumas pessoas podem nascer com limitações naturais, mas esse ponto é delicado e hoje pode ser visto com mais cautela. Ainda assim, a ideia central é que ninguém deve ignorar suas fraquezas naturais. O importante é aprender a compensá-las com disciplina, estudo e estratégia. A segunda é a falta de um propósito definido na vida. Para Hill, uma das maiores tragédias é viver sem direção. Quando a pessoa não sabe exatamente o que quer, ela se distrai com qualquer coisa, aceita qualquer caminho e termina em lugares onde nunca quis estar. A terceira causa é a falta de ambição para sair da mediocridade. Isso acontece quando a pessoa se acomoda, para de sonhar grande e passa a aceitar uma vida abaixo do que poderia construir. Não é humildade, é resignação. A quarta é a educação insuficiente. E aqui não se trata apenas de diploma. Hill falava da falta de conhecimento útil, da ausência de preparo prático, da negligência em aprender o que realmente pode ser aplicado na vida. A quinta causa é a falta de autodisciplina. Em outras palavras, é não conseguir comandar a si mesmo. Quem não controla impulsos, emoções, hábitos e decisões acaba sendo governado pelas circunstâncias. A sexta é a saúde ruim. Hill entendia que um corpo debilitado compromete energia, clareza mental e capacidade de agir. Muitas vezes, o fracasso não começa na mente, mas na negligência com o próprio bem-estar. A sétima causa são as influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Crescer cercado por negatividade, limitação, medo ou maus exemplos pode moldar crenças destrutivas. Ainda assim, Hill acreditava que esse condicionamento pode ser superado com consciência e mudança de ambiente. A oitava é a procrastinação. É o hábito de adiar o que precisa ser feito, esperando o momento ideal, a motivação perfeita ou a oportunidade certa. E enquanto a pessoa adia, a vida passa. A nona é a falta de persistência. Muita gente começa animada, mas desiste no primeiro obstáculo. Hill insistia que o sucesso quase sempre exige resistência, repetição, insistência e coragem para continuar mesmo sem aplausos imediatos. A décima causa é a personalidade negativa. Pessoas pessimistas, agressivas, amargas ou derrotistas repelem oportunidades e afastam relacionamentos valiosos. O modo como alguém se apresenta ao mundo influencia diretamente as portas que se abrem ou se fecham. A décima primeira é a falta de controle sobre o impulso sexual. Hill via a energia sexual como uma força poderosa que, quando mal direcionada, pode gerar distração, instabilidade e decisões impensadas. Mas, quando canalizada, poderia se transformar em criatividade, magnetismo e realização. A décima segunda causa é o desejo descontrolado de receber algo sem oferecer nada em troca. É a mentalidade de querer recompensa sem esforço, resultado sem trabalho, ganho sem mérito. Para Hill, isso corrói o caráter e destrói qualquer base sólida de crescimento. A décima terceira é a falta de decisão. Pessoas fracassadas, segundo ele, costumam hesitar demais, mudar de ideia o tempo todo e deixar a vida ser decidida pelos outros. A indecisão paralisa. A décima quarta causa é a presença de um ou mais dos 6 medos básicos: medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Para Hill, esses medos silenciosos sabotam planos, enfraquecem a coragem e mantêm a pessoa pequena. A décima quinta é a escolha errada do cônjuge. Hill acreditava que um relacionamento pode impulsionar ou destruir uma vida. Quando a pessoa divide a caminhada com alguém que gera conflito, desgaste e instabilidade, isso afeta todas as áreas. A décima sexta causa é o excesso de cautela. Ter prudência é saudável, mas exagerar nisso pode fazer a pessoa perder todas as oportunidades. Quem espera segurança absoluta normalmente nunca sai do lugar. A décima sétima é a escolha errada de sócios nos negócios. Andar com pessoas despreparadas, desonestas ou desalinhadas pode arruinar projetos, finanças e reputação. As alianças erradas custam caro. A décima oitava causa é a superstição e o preconceito.
Hill via isso como uma prisão mental. Quando alguém decide com base em ignorância, crenças limitantes ou julgamentos cegos, deixa de enxergar a realidade como ela é. A 19ª é a escolha errada da vocação. Trabalhar em algo que não combina com seus talentos, interesses e natureza gera frustração constante. Segundo Hill, ninguém alcança a grandeza sustentada fazendo o que não ama ou não compreende. A 20ª causa é a falta de concentração do esforço. É viver disperso, tentando tudo ao mesmo tempo, começando vários caminhos sem aprofundar nenhum. Energia espalhada raramente produz grandes resultados. A 21ª é o hábito de gastar mais do que ganha. Hill entendia que a desorganização financeira destrói a paz, a liberdade e a capacidade de construir patrimônio. Quem não domina o dinheiro acaba dominado por ele. A 22ª é a falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, tudo fica pesado. Sem força, sem influência. Pessoas entusiasmadas contagiam, inspiram e mobilizam. Pessoas apáticas dificilmente lideram alguma coisa. A 23ª causa é a intolerância. Mente fechada não aprende, não evolui e não coopera. Quando alguém acha que já sabe tudo ou rejeita ideias diferentes, limita o próprio crescimento. A 24ª é a intemperança. Aqui entra o excesso em várias áreas. Comer demais, beber demais, falar demais, exagerar demais. O desequilíbrio contínuo enfraquece corpo, mente e reputação. A 25ª causa é a incapacidade de cooperar com os outros. Quase ninguém vence sozinho. Saber trabalhar em grupo, ouvir, ceder, liderar e colaborar é essencial. Quem vive em conflito com todo mundo tende a ficar para trás. A 26ª é a posse de poder não conquistado pelo próprio esforço. Hill alertava para o perigo de receber autoridade, dinheiro ou posição sem estar preparado. Quando o poder chega antes do caráter, ele costuma corromper. A 27ª causa é a desonestidade intencional. Mentira, trapaça e má-fé podem até gerar ganhos momentâneos, mas destroem confiança e sem confiança nenhum sucesso se sustenta por muito tempo. A 28ª é o egoísmo e a vaidade. Quando a pessoa pensa só em si, precisa sempre aparecer ou se considera superior aos outros, ela compromete relações, perde apoio e passa a tomar decisões movidas por orgulho. A 29ª é a adivinhação em vez de pensamento. É agir sem analisar, opinar sem estudar, decidir sem refletir. Hill valorizava o raciocínio claro. Quem vive no achismo normalmente coleciona erros evitáveis. A 30ª é a falta de capital. Ele reconhecia que a ausência de recursos financeiros pode sim dificultar o caminho, principalmente para quem quer empreender. Mas também defendia que muitas vezes criatividade, planejamento e persistência ajudam a compensar essa limitação inicial. E por fim, a 31ª causa, outras causas menores. Hill admitia que existem muitos pequenos defeitos, hábitos e falhas que isoladamente parecem insignificantes, mas juntos vão enfraquecendo a trajetória de uma pessoa sem que ela perceba. No fundo, a grande mensagem de Napoleon Hill é que o fracasso não costuma chegar de forma repentina. Ele vai sendo construído aos poucos, em pequenas escolhas erradas, desculpas repetidas, hábitos mal administrados e decisões adiadas. E justamente por isso ele pode ser evitado, porque quando a pessoa identifica essas causas com honestidade, ela começa também a descobrir o caminho da mudança,